Vamos começar o programa de hoje com um recado muito importante. Atenção, professores e professoras! Nos dias 17 e 18 de novembro, no Yacht Club, em Aracaju, vai acontecer a 17ª Conferência do Sintese. O tema central deste ano é Educação Pública, Popular e Democrática, reconstruindo o país. Professores, professoras e estudantes de licenciaturas, esperamos vocês! Agora você vai saber como foram as duas últimas pré-conferências do Sintese que aconteceram na região metropolitana de Aracaju, no dia 4 de novembro, e na região sul, em Estância, no dia 5 de novembro. Roda a matéria. Aqui em Aracaju, quem facilitou o debate sobre o desmonte da educação pública foi o professor da Universidade Federal da Bahia, Roberto Sidney. Professor, entre os desafios que estão postos dentro do desmonte da educação pública, está aí esse currículo padronizado que desconsidera as realidades dos nossos estudantes e das nossas escolas. Então, conta pra gente como é que o professor e professora devem encarar e enfrentar estes desafios. Antes de tudo, muito obrigado pela oportunidade. Olhando para si próprio e sua prática, se considerando, né, atores e atrizes e autores e autoras curriculantes, ou seja, que no dia a dia, diante das políticas e nos diversos espaços, né, de produção de políticas, de currículo e formação de professores, que reivindique a sua voz no processo de concepção, de construção, de avaliação e de institucionalização das políticas de currículo e dos próprios currículos da sua escola. Professora Márcia Hora, professora Márcia é professora no município da Barra dos Coqueiros, é nossa delegada sindical lá no município. Professora, eu percebi que você veio com um bom grupo de professores e professoras da Barra, pessoal que entrou aí nesse último concurso. Então eu quero saber de você, da sua opinião, qual a importância de espaços como esse, espaços de formação, sobretudo para os professores que acabaram de entrar na rede. Bom, gente, formação nunca é demais. E o Sintese, em todas as suas gestões, ela tem esse olhar de fazer formação crítica, que é o mais importante para todos nós professores. E esses professores novos que estão chegando, que começam às vezes, que já eram de escolas privadas, estão chegando e dando aula aos filhos dos trabalhadores, então tem que ter um olhar crítico, um olhar que possa realmente contribuir para a formação dessas crianças. Professor Manuel Pedro, que é do Departamento de Assuntos Educacionais do Sintese, o departamento que é responsável por organizar aqui as nossas pré-conferências e a nossa 17ª Conferência Estadual de Educação. Professor, chegamos ao nosso penúltimo espaço de pré-conferência. Mas ainda dá tempo pessoal se inscrever para a conferência, que é agora, 17 e 18 de novembro, não é isso? Então, pessoal, a gente está finalizando agora as nossas pré-conferências que aconteceram por todo o estado de Sergipe e eu convido você, professor, professora, estudante, a participar da nossa conferência que acontece nos dias 17 e 18. As inscrições estão abertas, então vamos nos inscrever. Vai ser uma grande conferência, a gente vai debater educação do estado de Sergipe. Aqui ao meu lado, a professora Ana Lúcia, militante histórica do nosso sindicato, ex-presidente do Sintese. Professora Ana Lúcia falou aqui na mesa, na cidade de Estância, na região Centro-Sul. Professora Ana Lúcia, o Sintese, você sempre acompanhou os espaços e o Sintese, como sempre, trazendo formação continuada a professores e professoras que, infelizmente, governos e gestores municipais não fazem isso por essa categoria, não é? É com muita alegria, porque foi na nossa gestão que nós instituímos o congresso e as conferências como alternativa. No ano que não é congressual, nós temos as conferências de educação que têm como principal objetivo a discussão pedagógica da política da educação. E é com alegria que eu tive condições de vir para essa pré-conferência, que aí já é uma evolução, né, de toda a diretoria que me substituiu, de fazer já as pré-conferências na subsede, para que possamos, no dia 17 e 18, ter a grande conferência, onde ali a gente tem a oportunidade de discutirmos a nossa forma de ser
professor e professora, né? De que maneira a gente vai se apropriando do conhecimento, de que maneira isso contribui com o dia a dia da escola, com o dia a dia da sala de aula. É fundamental pensarmos a política da educação a partir dos sujeitos e nós, professores e professoras, como sujeitos dessa história, assim como os nossos estudantes também. É uma articulação profunda e também precisamos ver a importância do diálogo e dessa articulação com os pais dos nossos estudantes, porque assim é que podemos sonhar e manter a esperança de uma escola verdadeiramente democrática que possibilite, potencialize uma sociedade fraterna, uma sociedade do amor, uma sociedade de iguais. Professora Edinalva Mendes, do Departamento de Assuntos Educacionais. Bom, professora Edinalva, chegamos à 8ª e última pré-conferência. E aí, qual é o resultado desses espaços? Como você avalia no seu departamento, que é responsável por organizar esses espaços? E vai vir a conferência, então vamos aproveitar, avaliar e convidar os professores e professoras. Com certeza. Foi um tour, vou chamar assim de um tour pedagógico assim muito produtivo, muito energizante, muito edificante. Poder passar em todas as regiões, perceber as inquietações da categoria, perceber o quanto elas estão realmente sedentas por saberes serem ouvidas, ouvirem também, contribuir, participar, debater. Realmente foi muito bom para a gente que está na organização, mas também para quem está no debate, participando a todo momento. O direito é uma ciência a serviço dos valores da humanidade. Fora disso, não é direito, nem ciência. É uma coisa. Se liga, vem aí, o direito é seu. O direito é seu. Professores e professoras. Após a reforma previdenciária de 2019, os professores municipais ligados ao INSS não podem mais continuar trabalhando após ser concedida sua aposentadoria. No entanto, diversos professores que se aposentaram antes da reforma e por ordem judicial continuam aposentados e trabalhando nas redes municipais. Sobre esse tema, o STF entendeu que, havendo na lei municipal a situação da vacância, o servidor público não poderá mais continuar trabalhando. Ou seja, deverá ser exonerado de seu cargo após o município abrir um processo administrativo que lhe garanta o direito ao contraditório e ampla defesa. Dessa forma, os professores que estão nessa situação correm um grande risco de serem exonerados e ficarem somente com a aposentadoria. O interessante é que essa decisão estava recaindo somente àquele servidor que legalmente não pode acumular vínculo público, ficando a dúvida sobre os demais servidores que podem acumular e possuem 2 vínculos, nesse caso, professores e professoras. Logo, o STF, ao ser questionado sobre essa situação, em decisão muito recente, disse que aqueles servidores que constitucionalmente podem ter 2 vínculos municipais poderá se aposentar em um vínculo e continuar trabalhando no outro, sem qualquer problema. Porém, entendemos ser muito arriscado essa situação para vocês, professores. Sendo assim, antes de qualquer decisão sobre essa situação, é importante aos professores e professoras agendarem na sede do Sintese ou nas subsedes uma conversa com os advogados do sindicato sobre os riscos de estarem aposentados pelo INSS e de continuarem trabalhando. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. Nossa entrevista especial deste sábado é com Daniele Santana. Daniele é farmacêutica, professora e militante da ONG Mães pela Diversidade e mãe do Eduardo. Boa tarde, Daniele, tudo bem? Oi, Luana, boa tarde, tudo ótimo, boa tarde a todos. Seja muito bem-vinda ao TV Sintese. Daniele, como eu falei, você é militante na ONG Mães pela Diversidade. Então vamos começar aí pelo começo. Explica pra gente, pro pessoal de casa, o que é a ONG Mães pela Diversidade e com o que ela trabalha. Então, a ONG Mães pela Diversidade, ela existe, né, no Brasil todo, né, e era um coletivo, agora é uma ONG, uma reunião de pais e mães de pessoas LGBT+, tanto em situação de vulnerabilidade quanto com o acolhimento de suas famílias, né? Muitas vezes, quando um filho se entende, né, por uma pessoa LGBT, essa família, às vezes, por falta de conhecimento, por preconceito, exclui, expulsa de casa, violenta. Então, a gente tem uma série de situações que acontecem
E aí, no Mães pela Diversidade, a gente não só acolhe esses filhos, acolhe essas famílias, porque às vezes a família só precisa de uma conversa, né? E também a gente atua buscando, né, a consolidação dos direitos do nosso público, né, dessas pessoas que a gente diz que são dos nossos filhos, né? Todos são nossos filhos. Dani, você estava falando aí um pouco dessa sua atuação. Então, conta pra gente como é que é esse seu dia a dia na ONG, como é o seu trabalho lá dentro. Então, a gente tem geralmente os casos vão chegando pra gente, né? Sim. Aqui em Sergipe, a nossa regional, por Sergipe ser muito pequena, então todo mundo meio que se conhece, né? Então, as pessoas nos procuram, vão chegando de várias maneiras, né? Os familiares nos procuram, às vezes profissionais de saúde ou professores, né? Pessoas, às vezes conselheiros tutelares, enfim. As histórias, né, dessas famílias, desses filhos, ou os próprios filhos, né, chegam para nós. E aí a gente vai, somos várias, né, várias mães, alguns pais também, e a gente vai, visita essas famílias. Às vezes você tem uma pessoa, às vezes uma mulher trans, um homem trans que está precisando de apoio para ir no INSS, para ir fazer uma retificação, né? A gente faz o apoio na retificação de nome e gênero. Então, a gente faz todo esse apoio da papelada. Tem uma advogada, né, que coordena a nossa regional, então ela faz esse tipo de serviço. Então, a gente vai, as demandas vão surgindo, eventualmente a gente participa de campanhas. Esse ano fizemos campanhas em shoppings, em parques, em diversos locais da cidade, e as histórias, né, elas vão chegando para a gente, e a gente vai fazendo um trabalho meio que de formiguinha. Um trabalho ali no dia a dia. Dani, eu falei, você é mãe do Eduardo é um garoto trans. E agora eu quero que você conte pra gente como é que foi que a sua história se cruzou aí com as Mães pela Diversidade. Então, né, eu sou mãe de Eduardo, né, um menino trans de 8 anos, muito amado, muito feliz. E quando ocorreu a transição de gênero de meu filho, né, meu filho é uma criança trans e crianças trans existem, né? Quando ocorreu a transição de gênero do meu filho, já faz 2 anos, e nesse primeiro momento em que a gente estava muito confuso, né? Principalmente eu, o pai dele, a gente estava meio... entendia o que estava acontecendo, mas se sentindo até um pouco solitário, né? Antes, até eu começar a compreender que meu filho é um menino trans, eu não sabia nem que existiam crianças trans. E aí, por um amigo, né? Esse amigo indicou, disse, olha, você precisa falar com as Mães pela Diversidade. E aí essas mães entraram em contato com a gente, né? Entraram em contato comigo. Teve aquele momento inicial de acolhimento, né? Lá em casa a gente nunca excluiu ou abandonou ou tentou proibir, né, o Eduardo de fazer a transição dele, mas a gente precisava entender, né? É um processo, tá? E aí as mães chegaram, né, nesse processo de escuta, nesse processo de acolhimento. Eu falo muito a palavra acolhimento porque é o que a gente faz muito, né? Acolher, nesse abraçar. E aí, a partir desse momento, a gente começou a entender que a minha história, a história do Eduardo, a história da nossa família, ela também deveria ser contada, né? Para que outras pessoas pudessem se sentir acolhidas, se sentir abraçadas, se sentir contempladas, né, por essas histórias. Sim. Nesse sentido, como é que você avalia a importância da educação, né, no respeito à diversidade? Olha, Luana, eu tenho um testemunho pessoal, né? Ano passado eu precisei mudar o Eduardo de escola, porque a escola dele antiga acabou, não tinha mais a série que ele estuda, e eu precisei de uma nova escola. E eu liguei para 6 escolas em Aracaju, aqui em Aracaju, né? E eu dizia, olha, quero conversar com alguém da coordenação, meu filho é um menino trans e etc. E só uma me retornou. Então, assim, a gente tem uma série de situações, né? Dados da Unesco dão conta de que mais de 70% de crianças e adolescentes trans sofrem violência dentro da escola. Então, a gente precisa muito conversar com a escola, conversar com os gestores, conversar com os professores, que eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Para que a escola também seja uma aliada dessa família, né? A gente tem muitos exemplos maravilhosos, por exemplo, de escolas, inclusive muitas escolas da rede pública de Aracaju, que acolhem os jovens, né? Que às vezes chama a família para conversar, chama a família para explicar, né? E que faz
muitas vezes um trabalho conjunto, tá? Tem uma portaria do MEC que ela assegura o direito, né, da pessoa trans de ter seu nome social respeitado. Eu quero que você só faça, vamos fazer um parênteses e explicar para o pessoal de casa o que é nome social. Então, é um nome pelo qual a pessoa deseja ser chamada. Não é um apelido, né, é um nome. Meu filho tem RG, né, aqui em Sergipe. Sergipe é um dos 2 únicos estados do país que utiliza apenas o nome social no RG social. Então, meu filho tem esse RG social, né, ele, em algum momento da transição, ele escolheu, né, o nome de Eduardo, por causa de Eduardo e Mônica. E a gente estava falando aqui um pouco, e você falou sobre a escola e essa importância. Vamos falar desse ambiente, né? Afinal, Sintese, somos um sindicato de professores e professoras. Então, vamos falar um pouco desse ambiente, vamos trazer aqui para a nossa realidade. A escola é, sim, um espaço fundamental, que precisa acolher, como você disse, as pessoas LGBTQIA+, não é isso, Dani? Sim. E aí a gente vai ter os 2 extremos. A gente tem não só pessoas trans, travestis, gays, lésbicas, enfim. A gente tem situações de acolhimento, de compreensão, né, dentro do ambiente escolar. E a gente ainda tem situações, por exemplo, que chegam, né, para a gente de um professor que se nega, ou algum funcionário da escola, ou algum colega que se nega, por exemplo, a respeitar o nome social, ou a fazer bullying, ou a fazer piadinha, né? Então, a gente vai tendo esses 2 espaços. E é muito interessante a gente perceber que a partir do momento que a escola abraça esse jovem, a comunidade escolar também abraça, né? Então, a gente tem exemplos aqui em Aracaju lindos, né, de seminários em colégios para os quais a gente foi convidada a ir, a conversar com os estudantes, a tirar dúvidas dos estudantes, né? Muitas vezes, eu acredito muito que às vezes as pessoas apenas não têm o conhecimento, né? Então, às vezes, a pessoa só não sabe, né? Não sabe como chamar, não sabe como falar. Então, quanto mais a gente tiver uma educação inclusiva, né? Já que, veja que triste, né? Pessoas LGBT+, têm uma probabilidade maior de abandonar a escola e de não completar os estudos. Sim. Com pessoas trans, esse dado é multiplicado. Por que será? Então, quanto mais a gente tem uma escola acolhedora, quanto mais a gente tem professores, né, e toda a comunidade escolar ativa, né, no respeito, na verdade, é só o respeito para estudar em paz, né? Claro. Melhor a gente vai ter o desenvolvimento desses jovens, dessas crianças, né? Eduardo, na escola que ele estuda hoje, é super bem acolhido, tem notas boas, tem preguiça de estudar inglês, né? Como toda criança da idade dele. Eu quero lhe agradecer imensamente pela entrevista. Enche o coração de esperança em tempos tão difíceis que vivemos. E viva o amor, viva a vida, viva a diversidade. Obrigada, eu agradeço o convite. Né, nós estamos no Instagram, Mães pela Diversidade, né, @Mães pela Diversidade, e estamos à disposição. Obrigada, Daniele. No nosso Cine Resistência de hoje, apresentamos o filme brasileiro, Alice Júnior. No escurinho do cinema. Alice é uma adolescente trans, cheia de carisma, que investe seu tempo fazendo vídeos para o YouTube. Um dia, seu pai, Jean, é transferido pela empresa do Recife para Araucárias do Sul e eles precisam se mudar. Na nova escola, Alice enfrenta preconceitos ao seu redor com uma sociedade mais retrógrada do que estava acostumada. Você pode assistir ao filme no YouTube. É só procurar pelo nome Alice Júnior. Boa diversão para todo mundo. No escurinho do cinema. Vamos terminar o programa de hoje com uma frase de Fernanda Fernandes. Vergonhoso é o preconceito. Feio é a intolerância. Anormal é a falta de sensibilidade e compreensão. Enquanto a sociedade insistir em julgar os tipos de relações amorosas e de gêneros sexuais, não podemos nos considerar em um mundo evoluído. Entendeu? Ou quer que desenhe? A você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria
gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, a entregar o conhecimento na sala de aula é que se forma o cidadão.